Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje falando um pouquinho sobre graça, sobre contentamento e como que a gente pode encontrar graça no nosso dia a dia, mesmo naqueles dias em que não tem graça nenhuma, não é? Então vem comigo que hoje vai ser bem interessante esse nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindos, todos que vão assistir depois também. Eu fico aqui no aguardo de alguma dúvida ou pergunta que vocês tiverem e quiserem deixar depois nos comentários, tá bom? Muito bem, pessoal. Esses temas que eu tô trazendo para vocês nessas lives, nessa sequência de lives, tá relacionado com os princípios do yoga, né? Nós temos aí dois conjuntos de princípios que norteiam o yoga, que a gente pode dizer que é a base, é a raiz da árvore do yoga, que são os yamas e os niyamas. Todos esses termos, gente, é na língua sânscrita, tá? Então, a gente fala esses nomes técnicos, esses nomes tradicionais dentro do yoga, porque dessa forma você vai se familiarizando com esse mundo do yoga, de onde veio, essa língua, aonde foi escrito o yoga, tá bom? Sejam bem-vindos, viu? Quem tá chegando, Cecília, boa tarde. Então, nós estamos falando sobre essas bases do yoga, né? Os dois conjuntos de princípio. A primeira sequência de lives que eu já fiz e está disponível para vocês aí assistirem, que são os yamas, que é o conjunto de princípios do que a gente não deve fazer, né? O que é aconselhado não fazer. E nessa sequência agora eu estou colocando os niyamas, que é os princípios do que se deve fazer, né? O que é aconselhável fazer. E para que tudo isso, né? Para a gente poder ter uma mente mais tranquila, ter paz no nosso dia, na nossa vida e principalmente para a gente ser feliz. Quando a gente traz, né, esses princípios para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mesmo que você não ache que você não pratique yoga, né? Porque no yoga não é só postura, mas quando você traz esses princípios para o seu dia a dia, você está praticando yoga, tá bom? Então a gente está falando sobre niyamas e hoje a gente vai falar sobre o terceiro yama, que é santosha, que é o contentamento. E a gente vai entender isso, de como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia. Por isso que eu coloquei o tema da live com perceber a graça de cada dia, né? E então, só para vocês se situarem, né, nessa jornada, nesse caminho que a gente está fazendo. Então, ainda vão ficar mais dois princípios de niyamas, né, que a gente vai falar nas próximas semanas, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aqui com o volume, a imagem? Vocês estão me ouvindo? Depois me deem um joinha aí se tiver tudo ok, tá? Se tiver qualquer problema aí, vocês me avisem, que aí a gente vai organizando. E aí, pra gente entender, né, o porquê desse princípio, eu queria só trazer dois exemplos pra gente poder se situar, né, de como que esse princípio ele acontece na nossa vida. A primeira situação que eu queria trazer para vocês é que nós estamos evoluindo, a nossa espécie, né, nós seres humanos estamos em evolução e à medida em que a gente vai evoluindo, né, nós vamos alcançando novos patamares de consciência, né? A gente pensar lá no homem da caverna, né? A consciência que tinha naquela época, né? Vamos dizer assim, é muito diferente do que é hoje, né? Então hoje nós já conseguimos nos expressar com palavras, nós nos comunicamos através da linguagem, da escrita. E naquela época não, né? Nos homens da caverna, a linguagem era muito rudimentar.
né? Então eram sons, grunhidos, né? Gritos, mais a comunicação corporal, e é um exemplo, né, do que evoluiu. E junto com isso evoluíram várias coisas, não é? E a nossa consciência, ela está sempre em constante evolução. Então esse é o primeiro momento que eu queria que vocês entendessem, né? Para a gente poder trazer toda essa contextualização para os nossos dias de hoje. Então a gente tem essa evolução da raça humana, né? Que está sendo sempre, a gente está sempre progredindo, a gente está sempre evoluindo. E nessa época, né? Se a gente for pensar lá nos homens da caverna, eles tinham que lidar com muitos desafios, né? Era uma descoberta de muitas coisas e não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Então, por exemplo, para eles poderem se alimentar, para poder sobreviver, eles tinham que encarar uma selva, né? Com bichos e tinham que enfrentar tudo isso, né? E por essa razão foi desenvolvido um sistema de sobrevivência para que a gente pudesse estar vivo até hoje, né? A gente teve esse desenvolvimento desse sistema de sobrevivência, que é o sistema de defesa ou fuga. E isso foi desenvolvido no nosso cérebro, que é chamado de cérebro primitivo, o sistema límbico, que é onde estão as emoções, né? Então, tudo que a gente faz por instinto, tudo que a gente age de forma a sobreviver, né? Tudo que a gente faz na questão da sobrevivência está relacionado com esse sistema primitivo de mente, de consciência, tá? E já que eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com a nossa live, tá? O nosso assunto de hoje. Pois bem, se a gente ainda tem esses resquícios, né, de ter essa mente primitiva. Olá, pessoal que foi chegando aí, sejam bem-vindos, viu? Rita, Zélia, Anderson. A gente tá aqui começando, introduzindo o nosso assunto de hoje. Então, fiquem atentos aí para vocês acompanharem. Então, o que acontece, né? A gente está evoluindo, muitas coisas a gente já evoluiu. Eu dei o exemplo da linguagem, né? Que hoje a gente consegue se comunicar com palavras, com escrita, e naquela época das cavernas não tinha, né? Mas muitas coisas a gente ainda não evoluiu. E é o caso desse sistema primitivo de sobrevivência. Não sistema primitivo, né? O sistema instintivo de sobrevivência. Então, a nossa mente ainda, né, tem esse sistema muito ativo, muito forte. E o que acontece? A gente não tem mais o mesmo ambiente hostil que os homens da caverna, né, lá na selva tinha. Mas a gente ainda tá com esse sistema muito ativo, porque a gente lida com vários desafios na nossa vida, no nosso dia. Então, a gente tende a espécie humana, né, todos nós, tendemos a ser seres que sentem medo, né, que ativam muito esse sistema de preocupação, de estar sempre alerta e mesmo assim percebendo coisas negativas, né? Às vezes tendendo a ir para um lado negativo. Então a gente faz isso por um instinto de sobrevivência, não é por maldade, né? A pessoa não escolhe, agora eu quero só reclamar. Não é bem assim, né? A gente tem toda essa evolução, esse desenvolvimento que a gente está passando. E aí, de acordo com as situações que a gente vai lidando no nosso dia a dia, a gente pode ativar mais ainda esse sistema primitivo, né, de luta e defesa, de fuga, ou a gente pode equilibrar isso na nossa vida. E é isso que o yoga vem fazer com o princípio de Santosha, que é o contentamento, né? Então, se a gente for olhar, a gente tem muito mais tendência a reclamar das coisas, a olhar para o lado negativo, a olhar, a estar atento, né, a algum perigo,
alguma coisa pode dar errado, a gente tá sempre pensando, né? Ou comparando, nossa, o meu não tá bom, olha o do outro, ou o meu tá melhor. É tudo por esse caminho, esse instinto de sobrevivência, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar que por mais que a gente não veja graça no nosso dia, né, que é o tema da nossa live, por mais que a gente não veja graça no nosso dia, muitas vezes isso não é por maldade. A gente tende a sempre olhar o lado negativo por uma questão de sobrevivência, né? Então, naquela época, o homem pensava, nossa, eu tenho que estar preocupado porque pode aparecer um tigre aqui e destruir, né, a minha família. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar olhando. Pode ser que... Então, desenvolvia esse lado negativo, né? Ah, vai acontecer alguma coisa ruim. E isso foi importante, porque isso fez a gente sobreviver como espécie e tá aqui hoje. Só que hoje em dia, a gente não precisa estar tão alerta assim, né? Talvez a gente esteja preocupado no momento em que a gente tenha que sair, né, da nossa casa, do nosso lar, mas não é uma coisa que gere ameaça direta. Vocês estão conseguindo compreender esse raciocínio? E aí, a partir desse momento, a gente pode relaxar um pouco mais, né? Então, a gente pode começar a perceber as coisas boas que acontecem na nossa vida. A gente pode começar a perceber as graças que existem na nossa vida, né? A graça no sentido de coisas divertidas e também de coisas boas, né? Pequenas coisas que acontecem no nosso dia e que às vezes a gente não fica tão atento, né? Não consegue perceber. Bom, então essa é a primeira situação, né? Que a gente vai entender, né? Que muitas vezes a gente não consegue perceber a graça no nosso dia, não consegue perceber as coisas boas, a gente tem que fazer ainda um certo esforço para perceber isso, não por maldade, né? Porque a gente tem mesmo esse sistema que é inconsciente, que é instintivo, tá bom? Mas tem como a gente treinar, né? Tem como a gente fazer aí uma evolução para que a gente possa ter esse olhar mais gracioso para as coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem aí para a gente poder encontrar mais graça no nosso dia a dia, tá bom? Certinho? Entenderam até aí? Difícil? Alguma pergunta? Então, eu queria contar uma historinha para vocês antes da gente seguir aqui o assunto, né? Mas que tem a ver com o assunto também. É um conto, né? Que havia um aguaceiro, né? Muito tempo atrás, né? As pessoas precisavam carregar água, né? Do rio, de um poço para casa, né? Não tinha encanamento e tal. E essas pessoas que carregavam a água era chamado de aguaceiro, né? E esse aguaceiro, ele colocava 2 baldes em cada ponta de um pedaço de madeira, colocava o pedaço de madeira nas costas, os 2 baldes em cada ponta, e ia até o poço, né? Enchia os baldes de água e vinha caminhando, né? De volta para casa, né? Para casa lá do senhor dele, ele era um empregado. Olá, mamãe, boa tarde, seja bem-vinda. E aí esse aguaceiro fazia isso, né, algumas vezes por dia. Então ele colocava, né, uma madeirinha, 2 baldes na ponta da madeira, apoiava a madeira aqui nos ombros, ia lá, enchia o balde e voltava caminhando, né, para casa para abastecer lá a quantidade de água que era necessária. Pois bem, depois de um tempo, né, um balde foi se desgastando, né, e ele acabou sendo rachado.
mas o aguaceiro ainda continuava usando esse balde que era rachado, né? Então, quando ele enchia os baldes de água lá no poço e ele vinha caminhando com os baldes, né, nos ombros, quando chegava na casa, o balde que tinha se rachado estava pela metade de água, né? E ele continuava usando esse balde, né? E conta, né? É um conto. E conta-se que esse balde que estava rachado, ele começou a se sentir muito mal, porque ele não conseguia reter toda a água dentro dele. E ele começou a ficar muito triste, né? E o outro balde, que estava inteiro, se achava, né, o melhor, porque ele cumpria com as suas obrigações muito bem. Pois bem, um dia o balde, né, esse balde rachado, chegou e falou para o aguaceiro, né? Falou: mas, meu senhor, eu não consigo mais executar a minha função por completo. Por que você ainda continua a me usar, né? Aí o aguaceiro falou para ele: preste atenção no caminho que nós fazemos. O caminho entre o poço e a casa. E aí, na volta, né, esse balde que estava rachado começou a observar que do lado dele, né, porque sempre ia de um lado só, do lado que ele estava indo, tinha muito mais flores pelo caminho. Ao lado do outro balde, que estava inteiro ainda, o caminho estava mais seco, não tinha flor. E aí, quando chegou na casa, o aguaceiro falou pro balde que estava rachado: você percebeu o que tinha de diferente? Aí o balde falou: eu percebi que tem mais flores no lado do meu lado. Aí ele falou: exatamente. E por isso que eu continuei te utilizando, para que no nosso caminho tenha mais flores. E você tem a sua função, que não é igual a do outro balde, né? Esse balde tem a função de regar o nosso caminho para que apareça mais flores. E o aguaceiro falou: eu fui jogando sementes de flores porque eu sabia que você ia aguar essas flores e o nosso caminho ia ficar mais florido. Olha que lindo, gente. Muito bonito esse conto, né? E olha quanta riqueza tem para nós essa simples história, né? E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Quantas vezes a gente fica olhando para os nossos rachados, né? Para os nossos defeitos, para as nossas incapacidades e esquece de ver aquilo que a gente está fazendo de bom. Esquece de olhar o outro lado do caminho. E a gente fica só se comparando, né? Então isso é muito importante. Vocês gostaram? Eu acho muito bonito. E eu acredito que esse conto ele traz pra gente muitos ensinamentos, né? E o maior ensinamento eu acredito que seja esse: a gente se valorizar dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Fazer da melhor forma possível e olhar para os dois lados do caminho, né? Sempre vão ter funções e cada um de nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer. Não é verdade, gente? Por exemplo, alguém que quer melhorar a ansiedade, vai falar: eu vou ficar ansioso mesmo? Não, né? A pessoa quer melhorar, ela tá se esforçando. Só que muitas vezes fica mais difícil, né? Muito bonito, né, Rita? Fica difícil e a pessoa se esforça, e ela tá dando o melhor dela, né? Mas ao longo do caminho, nenhum esforço é em vão, né? Ao longo do caminho, todas as coisas que a gente foi acumulando, todas as coisas que a gente foi aprendendo, tudo que a gente foi podendo fazer, vão gerar um resultado. E se a gente fez com boa intenção, eu falava isso na live passada, né?
O esforço com consciência gera um resultado positivo. Então, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desanimar. Às vezes, a gente precisa parar um pouquinho, sim, né? Parar, descansar. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. E aí vem o princípio de Santosha, né? Aí vem o contentamento, que é esse princípio do yoga que vai falar pra gente. Apreciar o que é, né? Observar as coisas do jeito que elas são, sem criar ilusões, né? Sem criar expectativas, mas olhar e apreciar o que é da forma como é. Isso é contentamento, né? É a gente ter esse sentimento de apreço pelas coisas, né? Valorizar as coisas que nós temos nesse momento. E vai muito de encontro com o princípio da gratidão também, que a gente sempre fala, né? Então, contentamento, santosha, é esse sentimento, é a gente cultivar isso dentro da gente, porque como eu disse para vocês lá no começo, não é uma coisa que a gente nasce assim, né? A gente está em evolução, a gente está em processo de construção dessa nova consciência, desse despertar dessa consciência. E é um treino que a gente tem que fazer, né? Mas aí, por exemplo, a gente fica olhando às vezes muito o lado negativo das coisas, porque a gente já tem esse sistema pronto. A gente sempre vai estar na defensiva, né? Quando alguém começa a falar alguma coisa, a gente já está na defensiva. Quando a gente olha para o nosso corpo, a gente já compara com o corpo do outro, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente já quer que o nosso trabalho seja igual àquele do trabalho do outro que já está há muito tempo fazendo. Olha os baldes, né? Os baldes aí se comparando. Só que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu valor e cada um de nós está num momento diferente um do outro, né? Então, toda vez que a gente se depara com pensamentos de julgamento, de comparação, de defesa, né, ou de ataque, muitas vezes, é o nosso instinto agindo por uma questão de sobrevivência mesmo. Não é nem às vezes por maldade. Mas quando nós sabemos disso, quando nós tomamos consciência disso, é mais fácil a gente trazer esse despertar dessa nova consciência, né? E aí o yoga vem trazer esse princípio pra gente de Santosha, esse princípio do contentamento, que é a gente apreciar aquilo que está acontecendo. Bia, mas tem dia que é dureza, né? Tem dia que é dureza. Por isso que a gente está em processo de aprendizado, né? Nem todo dia você vai ver flores pelo caminho, né? Nem todo dia você vai conseguir olhar para o lado do caminho que tem flores, porque tem dia que você só tropeça. Fala a verdade, não é? Ou só eu que tropeço aqui, né? Todo mundo tá andando no meio das flores? Então é isso, sabe? Tem dias que a gente só vai se deparar com pedras, mas não quer dizer que o caminho das flores não exista. É a nossa forma de ver, é a nossa forma de perceber a graça, perceber as flores do caminho, né? Perceber o que traz isso, o que essa pedra que eu me tropecei, o que essa pedra quer dizer para mim, não é? E esse treino, ele tem que ser feito muitas e muitas vezes, né? Porque tem muitos dias em que a gente tropeça, cai e acha que nunca mais vai levantar. Não é assim? Ou só comigo acontece isso? Com vocês acontece também? E então, desenvolver, né, treinar esse princípio do contentamento é a gente ter essa percepção, né, de que sempre tem uma coisa útil, sempre acontece algo que a gente pode aproveitar,
mesmo que seja numa situação desagradável, né? Vou contar para vocês que nesses últimos anos, graças a Deus não, nesses últimos meses, esses últimos 40 dias, na verdade, eu tenho sentido dor no meu punho novamente, né? Para quem acompanha e sabe a minha história aí, né? Eu tenho artrite reumatoide e há quase 2 anos atrás eu entrei em remissão da artrite reumatoide. Não sentia mais nada, não tinha mais dor, né? A artrite me pega muito aqui na região dos punhos. E depois que eu tomei a vacina do Covid, olha só, gente, depois que eu tomei a vacina do Covid, eu comecei a ter dor. E essa dor foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E aí chegou a umas 2 semanas, 3 semanas atrás, que a dor estava insuportável, né? E aí o que a gente faz? A gente cai. A gente leva um belo de um tombo. Sabe por quê? Porque eu tava fazendo tudo certinho, né? Tava cuidando da minha alimentação, tava fazendo exercício, tava cuidando da minha mente, apesar de estar mais ansiosa, né? Nos últimos 2 meses aí. Mas eu tava tentando, né? Controlar, fazer tudo bonitinho, e aí de repente vem a dor de novo. E aí a gente cai e dói, né? E a gente leva cada tombo. E aí, nossa, o mundo caiu pra mim, né? E aí você acha que, nossa, tá tudo perdido num primeiro momento, né? Porque esse lado instintivo, né? De você querer reagir, de você querer defender ou fugir. Acho que no meu caso era fugir, eu queria fugir correndo. E até assim, coincidiu com o momento em que a gente se reuniu em família, né? No feriado, e enquanto a minha família estava comigo, eu ainda tinha uma graça, né? Tinha o momento de estar com eles ali, apesar de estar sentindo dor, mas eu tinha esse momento de graça, né? De flores no caminho. Mas a hora que eles foram embora, né? Porque aí eles retornaram, né? Para Anacércia. Nossa, gente, isso pra mim, assim, não por estar longe, porque a gente já tá acostumado a estar longe, né? A gente sente saudade e tudo, mas, sabe, aí não tinha mais nada, não tinha mais flor, não tinha mais flor no meu caminho. E realmente, assim, eu fiquei, essa última semana, assim, foi muito duro, né? Mas aí eu comecei a lembrar de tudo que eu falo pra vocês aqui, né? Todas as lives, tudo que a gente conversa, tudo que eu estudo, tudo que eu ouço, né? Dos professores, dos mentores, de que tudo passa. De que tudo passa. Só que na hora que a gente cai, a gente acha que a gente nunca vai passar, né? Todo mundo sofre, né? Todos nós temos esses momentos, essas situações. Pode ser que no seu caso, pode ser que não seja dor física, né? No meu caso é dor física mesmo, dói muito. Às vezes é uma dor emocional mesmo, ou às vezes é uma outra doença crônica, né? Pode ser uma pressão arterial, pode ser sequelas de um AVC, pode ser obesidade, pode ser qualquer outra coisa, pode ser ansiedade, né? Então, todas essas dores, elas nos tiram o chão, né? E quando a gente olha e fala, nossa, não vai acabar nunca, vai ser eterno, não vou conseguir viver livre disso, né? Mas por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente aprender e saber que tem muito embasamento, tanto científico como filosófico também, para explicar essas coisas que acontecem na nossa vida, né? Bom, enfim, eu ainda tô com dor, né? Já tô me policiando um pouco mais em relação à alimentação, apesar que eu não tinha exagerado nada, né?
Tô fazendo aí um intensivo, aumentei as doses dos medicamentos e tá amenizando, né? E como eu já fiz isso, né, e eu já consegui entrar em remissão, eu vou conseguir novamente. Só que o que eu já acumulei fica mais fácil agora para eu recomeçar. É diferente de quando eu tentei a primeira vez, né? E isso a gente leva para todas as situações. Toda vez que você começa a fazer algo, mas você precisa parar, ou a gente cai, né, e acha que nunca vai passar, a gente precisa retomar dentro de nós aquela essência que nunca passa, que é a essência de paz. E é isso que o yoga vem mostrar com esse princípio de santosha, do contentamento. Por mais difícil que seja a situação em que nós passamos, tem algo dentro de nós que é a pura paz, que é essa consciência de plenitude, de felicidade. E não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Eu tenho vivido isso nas últimas semanas, né? Mas com exercícios, né, que a gente precisa treinar, isso fica mais fácil vir à tona. Então, por isso que eu tô falando para vocês. Tô dando esse exemplo para vocês para dizer que eu também tô passando por situações difíceis que muitas vezes eu não vejo graça. Mas aí eu tento, né, trazer na consciência essa paz, trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento que me leva para dentro. E esse autoconhecimento e esse conhecimento de tudo que eu já estudei até hoje me diz que isso vai passar. E aí nessa consciência eu consigo encontrar a paz novamente, eu consigo encontrar o equilíbrio, eu consigo trazer um pouco mais de leveza para o dia a dia. Então é só um exemplo para vocês verem que o que eu falo para vocês eu também estou no caminho, eu estou no aprendizado ainda, eu tenho muito que aprender, nós todos temos, não é? Nós somos seres em evolução, nós não estamos prontos. Então a gente precisa estar muito atento com tudo isso. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente fazer os exercícios, porque quando vem esse tombo, né? Quando a gente cai, a gente para um pouco, respira, né? E vai tentando ligar os pontos, juntar novamente os pontos para poder levantar. E quando você levantar, você não vai ser mais a mesma pessoa que levantou do último tombo, porque você já acumulou um monte de experiência, de conhecimento. E a partir daqui vai ser mais fácil, né? Vai ser mais simples, na verdade, não mais fácil, vai ser mais simples, né? Então esse princípio do contentamento, né, é para a gente poder entender que tudo tem graça. E a graça, muitas vezes, ela vem disfarçada. A graça muitas vezes vem disfarçada na dor, né? E tudo tem o seu propósito. Nada é por acaso, né? Tudo gera um aprendizado. E a gente ter essa consciência de que nós estamos em evolução, que nós temos sempre algo a aprender com todas as situações que acontecem na nossa volta, isso vai trazer esse despertar dessa consciência de paz que já está dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente se frustra porque a gente fica buscando paz, fica buscando felicidade em coisa fora, sendo que já está tudo dentro, né? E aí fazer esse caminho para dentro não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, né? Vão ser muitas idas e vindas aí nesse caminho, né? E a gente vai, ao longo do caminho, construindo algumas coisas, vai regando algumas florzinhas, né? E essas florzinhas, elas vão crescer até no ponto que elas vão virar um caminho mais florido pra gente passar, tá? Bom, gente, tudo bem até aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Entenderam o que eu falei? Então, essa questão da gente desenvolver, né, esse olhar, essa percepção das pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia,
para a gente fortalecer no momento em que a gente estiver passando por uma situação mais desafiadora, né? E eu digo isso porque a gente não vai ficar olhando e dando risada igual um bobo da corte para tudo que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes isso acontece muito. Muitas vezes quando a gente fala do princípio do contentamento, né? O contentamento é o quê? Você tá contente, você tá satisfeito com as coisas que acontecem na sua vida. As pessoas acham que a gente tem que ser um bobo da corte. Dá risada toda hora, né? E, tá tudo bem assim mesmo, deixa desse jeito, tá bom, tá bom, tá bom. Não é isso, né? Não é se conformar, é contentar com aquilo que tá no momento, mas fazer algo pra... Voltou? Deu uma travadinha. Não, eu tava falando, né? Então não é a gente se conformar, mas é a gente se contentar. Contentar com o que é nesse momento, mas agir para que a gente possa mudar o próximo passo, né? O próximo cenário, por mais difícil que seja, tem coisas que não são boas, né? Então você não precisa ficar, como eu sofro, eu não mereço tanto sofrimento, né? Não é a gente ficar nesse estado de lamúria, de reclamar, né? De olhar só o lado negativo. A gente tem que treinar esse outro lado. A gente tem que treinar a gratidão. Eu sempre falo, né? A gratidão, ela transforma a nossa vida, mas é um exercício diário. E aí a gente, às vezes, se a gente não treina a gratidão, no momento em que a gente cai, a gente vai entrar, né, num estado profundo de depressão, de tristeza, porque a gente não treinou. E quando a gente faz esse exercício de gratidão diário, independente do que aconteça, né, nesses momentos mais difíceis, a gente tem esse treino para a gente perceber a graça de cada momento, de cada situação, de cada dia, por mais desconfortável que seja, né? Por mais desconfortável que seja a dor física, por mais desconfortável que seja uma briga, por mais desconfortável que seja uma situação de estresse no trabalho, né? Vamos olhar pelo lado da flor, vamos olhar o caminho das flores ao invés de ficar olhando o outro lado, né? Bom, gente, e uma coisa também, tô olhando aqui no meu roteirinho para ver se eu não tô esquecendo de falar nada para vocês, né? Uma coisa também que a gente às vezes deixa passar no nosso dia é a gente não comemorar as nossas pequenas vitórias, né? Olha, vamos relembrar a historinha do balde, né? O balde lá, um de cada lado, um tava rachado, o outro tava inteiro. Eles iam, né, o aguaceiro carregando o balde um de cada lado, o balde que estava com o rachado, né, que a água ia caindo pelo caminho e chegava lá na casa pela metade, e o outro balde que estava inteiro ficava cheio, né? E aí o que acontece? O balde que estava rachado, ele começa a entrar em depressão, porque eu não estou conseguindo fazer a minha função direito, eu estou fazendo você perder seu tempo comigo, né? E aí a gente não consegue celebrar as pequenas vitórias igual o balde rachado, né? A gente fica, porque eu não consigo fazer um negócio inteiro, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo caminhar 1 hora, porque eu não consigo fazer uma aula inteira de yoga. Mas o que você pode fazer? Você pode carregar metade da água? Então carrega, né? Vamos celebrar onde você consegue carregar metade. Você consegue fazer 10 minutos de caminhada. Você consegue parar e fazer uma respiração profunda. Vamos celebrar isso que você consegue hoje. Contentar com o que é possível fazer agora, nesse momento, né?
depois para frente você vai se organizando, vai estruturando a sua vida, né, para poder conseguir fazer o que você precisa fazer para você ter uma saúde, para você ter disposição, para você ser feliz. Porque no final das contas a gente quer isso, né? A gente quer ser feliz. Tudo isso a gente faz para ser feliz, né? E aí a gente se apega às pequenas coisinhas, né? Se apega a água que caiu. E olha que a água que caiu ainda está regando as flores. Olha como tudo tem o seu propósito, não é? Então isso celebrar cada conquista. Hoje eu consegui ficar sem comer meu chocolate. Olha a conquista sua, foi hoje, amanhã é outro dia, né? Hoje eu não comi meu pãozinho, é uma conquista, né? Hoje eu consegui dormir mais cedo, é outra conquista. A gente tem que valorizar, tem que celebrar isso, tem que estar contente com isso que você conseguiu hoje. Só que o que a gente faz? Não por maldade, né? Já expliquei lá no comecinho da live. Por instinto a gente fala, nossa, não consegui. Ai, mas eu sou incompetente mesmo, eu não dou conta de fazer nada. Ai, mas eu sou muito preguiçosa. Ai, mas eu não tenho força de vontade. Gente, se a gente não tivesse força de vontade, a gente não levantava da cama. Pensa bem. E tem pessoas que passam, né, por esses momentos de não conseguir nem levantar da cama. Então vamos valorizar, vamos olhar para as pequenas conquistas que a gente tem no nosso dia a dia. Esse é um outro exercício, tá? E aí, gente, vamos caminhando aí para no final do nosso bate-papo. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar alguma pergunta? Querem compartilhar alguma situação que aconteceu com vocês? Pode colocar aí, tá? E esse entendimento que o yoga traz, né? Essa filosofia do yoga, olha para vocês verem, né? O yoga há mais de 5.000 anos, né? Há 5.000 anos que está registrado, mas acredita-se que seja mais de 8.000 anos, né? Porque era passado oralmente, né? O conhecimento. O yoga há mais de 5.000, 8.000 anos já previa essa evolução, essa consciência que a gente tem que despertar. E por isso surgiu o yoga, né? O yoga é um caminho. O yoga ele vai nos levando para despertar essa consciência. E é importante que a gente conheça os princípios do yoga, como o Santosha, que nós estamos falando hoje, como contentamento, né? Para que a gente esteja atento às graças que acontecem no nosso dia, né? Por mais difícil que seja, mas sempre tem algo que a gente pode agradecer, sempre tem uma conquista que a gente pode celebrar. Então, esses são os exercícios que a gente faz para treinar o contentamento, tá? Então, fazer o exercício da gratidão, o diário da gratidão, que eu já ensinei vocês, né, a fazer. Então, pega um caderninho ou a sua agenda e faça um diário. Diário é o quê? Todo dia, né? Todo dia escrever pelo que você agradece hoje. E não pode repetir, né? Pode repetir assim, depois de muito tempo, né? Mas tenta olhar sempre para coisas que estão acontecendo aí ao seu redor. Faça esse exercício da gratidão. É um treino para a gente poder começar a despertar essa nova consciência, a equilibrar o peso do nosso sistema primitivo, né? Aquele sistema que a gente só vê as coisas ruins, só tá sempre na defensiva, ou a gente fica querendo fugir, tá? Então a gratidão, quando a gente faz esse exercício da gratidão, todos os dias, né? Exercício é diário, todo dia você escreve lá uma frase, né? Sou grato, sou grata por alguma coisa que aconteceu no seu dia. Por mais difícil que seja, às vezes, sempre tem alguma coisa boa no dia, né?
Mesmo que a gente olhe e fale, nossa, meu dia hoje não teve graça nenhuma. Será, né? Vamos olhar mais profundo, vamos olhar pelo lado do balde rachado? Que flores que você conseguiu regar no dia de hoje, né? Então, o exercício da gratidão é desapegar dos resultados e confiar. Confiar que existe uma inteligência divina. Gente, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos obras, somos criação de Deus. Deus não quer mal para nós, né? A gente tem que respeitar algumas leis, mas a gente tem que confiar que tá tudo no caminho certo. Tudo que tá acontecendo aqui tinha que acontecer. Essa live hoje tinha que acontecer, né? E cada momento tem o seu valor. Cada momento tem o seu aprendizado. Isso é muito importante a gente compreender. A gente estamos em evolução. Para a gente evoluir, a gente precisa aprender. E muitas vezes, para aprender, a gente vai precisar tropeçar. Muitas vezes, para aprender, a gente vai cair. E muitas vezes a gente vai sentir dor, né? E aí a gente tem que aprender com tudo isso. Tem que olhar e falar, o que isso está me dizendo, né? E aqui eu estou num processo profundo, né? De olhar para mim novamente, de perceber o que está faltando ajustar para que eu possa novamente aí entrar em remissão da artrite mais uma vez, tá? E outra coisa que é muito importante, né? Eu falei de celebrar as conquistas, tá? E uma coisa que é muito importante também é o estudo, o autoconhecimento. E aí, quando a gente vai estudando, né? Por exemplo, aprofundando o conhecimento na questão do yoga, aprofundando alguns conhecimentos que vêm da filosofia, conhecimentos sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Tudo isso, gente, vai fortalecendo para que a gente possa perceber cada momento como um presente, como uma graça que acontece na nossa vida. Né? Se você entende que dos princípios, né, das leis universais, que tem aí em vários processos, né, em vários ramos do conhecimento, a filosofia, o yoga, o estudo da espiritualidade, muitas religiões também trazem isso, né? A gente tem que compreender que tudo tem o seu tempo, que cada coisa está no seu devido lugar e que Deus é bom o tempo todo, né? Que Deus vai guiando para que a gente possa manifestar aquela paz que a gente tem lá dentro da gente, que eu falava para vocês. Então não é uma busca para fora, é uma busca para dentro. A gente tem que inverter esse processo. É lógico que os estudos, né? Todo conhecimento, eu falei para vocês isso na semana passada também, a questão do estudo, né? Do Svadhyaya, que é o outro princípio, do autoconhecimento, é muito importante para que a gente possa desenvolver o contentamento. Porque quando a gente vai entendendo, quando a gente vai compreendendo as coisas, né? A gente vai deixando despertar dentro de nós essa consciência que já está aqui dentro, né? A gente vai fazendo esse caminho de uma maneira mais simples. Não é fácil, mas é simples, tá? Então ficam aí esses exercícios para vocês praticarem, principalmente da gratidão, né? Façam o diário da gratidão. Comecem a celebrar as pequenas conquistas de vocês. Olhem pelo lado das flores. Olhem pelo caminho, o lado que tem flores, né? O que você conseguiu hoje fazer, tá? Isso é muito importante. E estudar. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca, né? Sempre tem algo para a gente aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem muita coisa para a gente aprender. O conhecimento ele é infinito, ele não tem fim, né? Então a gente sempre tem algo para aprender, tá bom? E aí, gente, tudo certo?
Vocês estão aí ainda? Bom, vou ler aqui para vocês uma frase para a gente concluir. Se tiver alguma pergunta, deixa aí escrito. E essa é uma frase de um professor de yoga, né? Diego Cerqueira. Ele fala assim: o contentamento proporciona leveza ao enxergarmos a beleza de nossa verdadeira natureza. Com o cultivo de uma mente lúcida e um coração compassivo, nos estabelecemos em um estado natural de plenitude e nos colocamos a serviço da vida com simplicidade e gratidão. Muito profundo mesmo, né, Rita? Muito profundo, né? Então, o contentamento é para a gente poder apreciar as coisas que estão acontecendo na nossa vida do jeito que elas são, sem julgar, sabe? Sem comparar, sem estar na defensiva, porque tudo passa, até as coisas boas passam, né? A gente fala, tô passando por uma situação difícil. Não, vai passar. Mas a situação boa também passa. E sabe o que fica? A paz que está dentro de você. Por isso que está todo mundo nessa busca incessante por essa paz. Porque essa paz, ela não passa. E aí você vai passar por situações difíceis, você vai passar por situações agradáveis, mas a paz lá dentro não muda. E essa é a sua verdadeira natureza, né? Essa é a sua verdadeira essência. Tá bom? Gente, gratidão pela presença de vocês, pela disponibilidade aí de vocês ficarem aqui me ouvindo. Espero que tenha contribuído com alguma questão aí para vocês poderem levar para o dia a dia de vocês e que a gente consiga perceber, né, essa graça em cada momento do nosso dia. Por mais que a gente não ache graça, sempre tem alguma coisa, tá? Uma ótima semana para vocês. Esse final de semana eu vou estar realizando o workshop Yoga e Saúde, é online, transmitido pelo Zoom. Então, quem quiser participar, a inscrição está aberta já. O valor é de apenas R$10, né? É um valor simbólico. E o workshop vai acontecer das 8h30 às 10 da manhã, dia 26 de setembro, domingo próximo, tá bom? Gratidão. Amo você também, mamãe. Muita paz, né? Gratidão, Cecília, Rita, todo mundo que participou aí. E a gente se vê aí na próxima live. Uma semana iluminada para vocês. Essa semana é primavera, né? Vai entrar a primavera. E aí a gente segue aí nos ciclos da nossa vida, tá bom? Gratidão, beijo para vocês e até a próxima.